Olá, seguidores! Para que serve uma máscara? Dizem que muitas vezes servem para esconder a verdadeira face de alguém. Isso no sentido figurado. Mas e no sentido literal? Há quem diga que em alguns casos a pessoa mostra quem ela realmente é de acordo com a máscara que está usando. Mas e na noite de Halloween, onde todas as máscaras são sinistras, onde tudo nos remete à temática do terror e do medo, teria sentido uma preocupação dessa magnitude? Levando-se em conta a data e o tipo de festividade, acredita-se que não. Porém, existem pessoas que, mesmo não sabendo disso, correm real perigo imediato nesse dia do ano, até mesmo no dia de Halloween. E uma dessas pessoas foi Doreen Herbert. De acordo com o FBI, estima-se que um assassinato ocorra nos Estados Unidos uma vez a cada 33,5 minutos. Isso independentemente do estado, localidade, reputação da cidade, distância ou qualquer outra circunstância. Mesmo em áreas como Baltimore, com elevado volume de crimes violentos, um único ato de violência é demais. Embora se saiba que o homicídio é um problema social sério, nem sempre compreendemos completamente os motivos por trás de sua ocorrência. Talvez seja por isso que apenas 51% dos homicídios nos Estados Unidos são solucionados. O crime que tirou a vida de Doreen Herbert nos anos 80 é um caso que foi resolvido. No entanto, suas circunstâncias angustiantes deixaram fortes cicatrizes na noite de Halloween. Doreen Herbert estava grávida aos 31 anos quando perdeu a vida de maneira cruel na frente da filha de 4 anos de idade, por um homem utilizando uma máscara de lobo e utilizando também um objeto pérfuro-cortante para cometer o seu ato criminoso. E como tudo aconteceu, seguidores, como chegou nesse ponto, eu vou contar a vocês a partir de agora. Doreen Herbert Ray Hitchens nasceu em Santa Rosa, na Califórnia, em 1952. Sua educação na infância foi descrita como muito pacífica, amorosa e solidária. Mais tarde, ela foi para a escola onde estudou fisioterapia e acabou assumindo o cargo em um escritório situado na Baía de São Francisco. Doreen foi casada 2 vezes, primeiro com um homem chamado Michael Dennis, Mike, e depois com um homem chamado Charles Herbert, dono de uma loja de tapetes. Ela teve um filho com Mike, que se chamava Paul, e uma filha com Charles, que se chamava Dina. E Dina testemunhou a tragédia que aconteceu com a sua mãe. Porém, seguidores, o primeiro filho de Doreen, o Paul, também perdeu a vida, o que pode ter desencadeado o fim de Doreen mais tarde. Bem, seguidores, para darmos continuidade à história, teremos que inserir um personagem nesse contexto. E esse personagem é Michael Dennis, o Mike. E será assim que eu irei chamá-lo daqui para frente. É mais fácil. Mike era o ex-marido de Doreen Herbert. Um homem de boas qualidades pessoais, ele trabalhava como pulverizador numa fábrica que ficava localizada ao lado da empresa a qual Doreen era funcionária. Gago e com problemas auditivos, ele tinha problemas em socializar e se relacionar com mulheres, o que mais tarde desenvolveu nele um quadro de depressão. O fato é que Mike e Doreen acabaram se conhecendo, e assim eles namoraram, casaram e tiveram esse filho chamado Paul. E esse seria o único filho que Mike teria na vida. Paul Dennis nasceu em 17 de abril de 76 no condado de Santa Clara.
foi o único filho de Mike, o primogênito de Doreen, e ele morou com seus pais até cerca de 1 ano de idade, ocasião em que eles se divorciaram. 3 anos após o divórcio de Mike e Doreen, ocorreu o trágico acidente. Aos 4 anos, Paul escalou uma cerca de proteção que separava a piscina do resto do pátio daquela casa, e Paul não sabia nadar. Resultado, Paul se afogou na piscina antes que Doreen pudesse salvá-lo. Ainda assim, Doreen levou o filho para o hospital, porém já era tarde demais. Paul foi colocado em aparelhos de suporte vital antes de ser declarado sem vida 3 dias depois da sua baixa hospitalar. Em 31 de outubro de 84, Doreen, grávida de 8 meses, com sua filha Dina, queriam fazer doces ou travessuras. As duas foram brincar de doces ou travessuras e depois voltaram para casa. Após o retorno delas, Charles, o então marido de Doreen, saiu de casa rapidamente para ir à loja de bebidas comprar mais doces para as brincadeiras de Halloween. E foi depois disso que algo terrível aconteceu. E esse fato, seguidores, eu vou contar a vocês a partir de agora. Por volta das 21 horas, houve uma batida na porta da casa de Doreen. Por pensar que se tratasse de crianças pedindo doces ou travessuras, ela abriu. Porém, apareceu diante de Doreen um homem com uma máscara de lobo e com um objeto pérfuro cortante nas mãos. Diante de Doreen, ele murmurou o seguinte: "Vou matar você." Em pânico, Doreen instruiu sua filha de 4 anos de idade a se esconder atrás do sofá. Em entrevistas posteriores, Dina disse que foi uma noite que ela nunca mais esquecerá. Com aquele objeto pérfuro cortante de 18 polegadas e aquela fantasia de lobo, o tal homem começou a golpear Doreen na frente de sua filha Dina, de 4 anos de idade na ocasião. O homem cortou a cabeça, o corpo de Doreen e o filho que ela esperava foi removido de seu ventre e despedaçado na sequência. Charles falou mais tarde que havia tanto sangue em sua casa que ele escorregou ao retornar para ela. Ele levou a esposa e o bebê ao hospital, porém já era tarde demais, pois os dois já estavam sem vida quando lá chegaram. Pois é, seguidores, como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Quando a polícia chegou ao local, havia sangue por toda parte. E Charles, que já havia chegado da loja de bebidas, estava inconsolável. Banhado em ketchup humano, ele chorava muito, e Dina estava escondida no quarto. Num primeiro momento, Charles se tornou uma pessoa de interesse da polícia. Só que logo depois, a máscara de lobo que havia sido deixada na porta da frente apareceu nas mãos dos policiais. E foi a partir desse momento que as evidências contra Mike começaram a aparecer. Acontece, seguidores, que ao encontrarem a máscara ao lado dela, havia um rastro de ketchup humano que se iniciava na casa da família Herbert e se estendia até mais adiante no quarteirão. Amostras de sangue foram coletadas e constatadas que eram de Mike. E bingo! A polícia foi ao encontro de Mike e se convidaram para tomarem um cafezinho, e assim ele foi interrogado. No começo, Mike não colaborou muito, mas a polícia, sagaz como sempre, começou a notar algumas coisas estranhas, pois as luzes estavam todas acesas e a água corrente era ouvida por Mike também. E foi quando Mike abriu a porta de casa que as revelações sobre esse caso começaram a aparecer para a polícia. E essas revelações eram as seguintes: um curativo cobrindo um ferimento na mão de Mike que ele justificou por ter brincado com uma faca. Sangue em volta de sua casa. Uma gaze e algumas roupas dele manchadas com muito ketchup humano. Ketchup humano no volante e na marcha de câmbio do carro também. Diante de tais evidências, Mike foi imediatamente preso por ter tirado a vida de Doreen. E após a prisão de Mike, a polícia foi fazer uma revista na casa dele. E lá a polícia encontrou 2 vestígios que o colocaram com mais precisão ainda na cena do crime.
Eu estou falando do recibo do objeto pérfuro cortante de 18 polegadas, que foi o instrumento do crime, e 2 caixões feitos à mão para cadáveres. E a partir disso a polícia começou a suspeitar que ele queria também tirar a vida de Charles. Porém, como Charles não estava presente no local quando Mike surgiu na casa, o criminoso acabou desistindo desse seu segundo crime que ele tinha em mente. Pois é, seguidores, mesmo com tantas evidências consistentes contra Mike, nada do que eu falei até aqui foi suficiente para mantê-lo preso. Conclusão: o Mike foi libertado por falta de provas, porém, em menos de uma semana ele foi preso novamente, pois o cerco de provas em cima dele estava se fechando quando ficou constatado que seu tipo sanguíneo correspondia às amostras de sangue coletadas no local. E não era só isso. Uma mulher que participou de uma festa de Halloween no ano anterior junto com Mike reconheceu a máscara de lobo encontrada no local do crime como pertencente a ele, pois registrado em foto é possível perceber que essa máscara pertencia a ele sim, e ele a usava na tal festa. Bem, seguidores, diante dessas 2 novas provas, não haviam mais dúvidas de que Mike era realmente o culpado por ter tirado a vida de Doreen, e dessa forma ele foi preso, julgado e condenado pelos homicídios de primeiro e segundo graus de Doreen e do bebê que ela esperava, respectivamente, naquele ano. Em setembro de 1999, Mike foi julgado e condenado à pena capital pelos crimes cometidos. As últimas informações que eu tive sobre Mike são do ano de 2023, onde ele já está com mais de 70 anos e estava sendo mantido no corredor da morte do presídio de San Quentin. Seguidores, falando um pouco sobre os familiares de Doreen, basicamente sobre Charles e Dina, é importante salientar que a vida de Charles virou de ponta cabeça naquele Halloween de 84, pois ele deu uma breve saída numa loja de bebidas para comprar doces para a festa de Halloween e ele não ficaria mais do que 15 minutos fora de casa. E quando saiu, a sua esposa grávida de 8 meses estava bem. E quando voltou, ele tomou um choque ao encontrar o cenário como eu descrevi aqui. E o que eu tenho a dizer sobre isso foi o que ele disse em entrevistas posteriores, que depois daquele dia, 31 de outubro de 1984, a vida dele nunca mais foi a mesma. Os anos passaram e chegamos em 2016. E 32 anos após o fato, pai e filha procuraram a imprensa, pois eles foram os 2 únicos sobreviventes do que aconteceu. E durante a entrevista foram reveladas algumas perspectivas fascinantes em relação aos 2. Considerando que a Califórnia seja um estado em que o governo impôs moratórias formais às execuções, dificultando assim essa prática no estado, pai e filha apoiam a pena capital e gostariam de ver aplicada a Mike. Os 2 declararam publicamente que não foram derrotados pelo que aconteceu. Bem, seguidores, já no final desse vídeo eu apresento a vocês uma dúvida que pairou no ar, pelo menos para mim. A dúvida é a seguinte: por que Mike escolheu o dia 31 de outubro para tirar a vida de Lauren? Isso nunca ficou suficientemente claro, mas algumas teorias foram apontadas e como possível motivo e o mais provável foi considerado o seguinte: Mike, usando máscara, não seria facilmente reconhecido e usou a festa como oportunidade para utilizar a máscara e cometer esse crime. E que o Mike não contava, se foi isso realmente, né? O que o Mike não contava é que apareceria mais tarde uma testemunha dizendo que ele havia participado de uma outra festa em um outro local usando a mesma máscara do crime. Quer dizer, o cara não parou para pensar, né? Ele queria era cometer o crime mesmo. Bem, seguidores, vamos então às perguntas de hoje. Número 1. Vocês acreditam que Doreen foi negligente no momento em que o filho que ela teve com Mike perdeu a vida na piscina da casa? Número 2. Por que Mike escolheu o dia de Halloween para tirar
a vida de Doren, na opinião de vocês? Sim, não, por quê? Deixem suas opiniões nos comentários, pois aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer a vocês. Se inscrevam no meu canal se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. E ativem o sininho para receberem as notificações de novos casos em que eu trouxer ao canal. E não se esqueçam de me visitarem na rede vizinha, cujo nome já está escrito aqui embaixo, e até o próximo vídeo.